A graça e a paz, meus amados irmãos. Nós vamos estar trazendo aqui uma mensagem uma palavra para os nossos corações. Espero que você assista até o final para você entender o quão importante é as Escrituras, é a palavra que sai da boca do nosso Salvador, Jesus Cristo. Abra sua Bíblia no Evangelho de Lucas, no capítulo de número 6, no versículo de número 46 em diante. O prudente e o insensato. Começa assim, versículo 46. Por que vocês me chamam Senhor, Senhor, e não fazem o que eu lhe digo? Uma interrogação do nosso mestre. Eu lhes mostrarei com quem se compara aquele que vem a mim, ouve as minhas palavras e as pratica. É como um homem que, ao construir uma casa, cavou fundo e colocou os alicerces na rocha. Quando veio a inundação, a torrente deu contra aquela casa, mas não a conseguiu abalar, porque estava bem construída. Mas aquele que ouve as minhas palavras e não as pratica, é como um homem que construiu uma casa sobre o chão, sem alicerce. No momento em que a torrente deu contra aquela casa, ela caiu e a sua destruição foi completa. Então, meus queridos, aqui você vê, Jesus faz duas comparações. E nessas duas comparações, eu e você pode estar em uma delas, se nós não tomar cuidado. Uma é a condição do prudente e a outra é a condição do insensato. A primeira coisa que nós devemos entender é o que é o prudente, né? A primeira coisa é o prudente. O prudente, ele vem de prudência, certo? Então é aqueles que ouvem e a pratica, o que Jesus falou. O prudente, ele vem de prudência, né? Prudente dotado de prudência. Então a prudência é uma virtude que faz prever. Olha só, quando você ouve a palavra de Jesus Cristo e as pratica, então você está sendo prudente, porque quando você está obedecendo as palavras que saem da boca dele, como está escrita, que você entende o que o teu mestre está te pedindo, então você tem essa virtude que faz prever e evitar as faltas e os perigos. Ou seja, você que pratica as palavras do Senhor, que Ele manda, que Jesus ensina, Ele compara você a uma pessoa prudente. E você evita faltas, você prevê, entendeu? Você prevê coisas, perigos e evita faltas, para que você não venha cair. E agora, o insensato. O insensato é aquele que ouve, mas não a pratica. E aí é aqueles. O insensato é aquele que perdeu o senso ou o juízo. Pronto, tá aqui, né? É uma pessoa que não tem senso, uma pessoa que perdeu o juízo. Ou seja, essa pessoa, ela está sendo louca de não praticar aquilo que Jesus manda. Essa pessoa, ela perdeu o juízo. Então a vida dessas pessoas que ouve e não pratica, elas estão arriscadas a cair, elas estão arriscadas a perder a sua salvação. E aqui nós vemos que Jesus comparou que aquele que diz assim, ele já inicia falando o seguinte: por que vocês me chamam Senhor, Senhor? Né? Por que vocês me chamam Senhor, Senhor e não faz o que eu mando? Observe que quando ele fala isso, a palavra Senhor, você está dizendo, você está chamando, a palavra Senhor significa o quê? Significa que o Senhor, Ele é o dono. E como é que vocês me chamam de dono? Como é que vocês me chamam de proprietário? Dono absoluto. Mas vocês não fazem o que eu pratico. Será que hoje não é dessa forma, irmão?
Muitos estão chamando o Senhor, Senhor de boca para fora, mas não estão obedecendo às suas escrituras como ela é. Muitos preferem obedecer o que os homens estão ensinando e não o que está nas escrituras. Respeito às pessoas que não têm leitura, que não conseguem ler. Que Deus tenha misericórdia das vossas vidas, porque fica dependendo dos homens. Mas que Deus coloque homens, mulheres sinceras que vão anunciar as escrituras da forma correta, para que vocês que estão ouvindo não venham ser enganados. Mas você que tem leitura e não lê, não se esforça para ler, você pode ser enganado. Então, Jesus disse: eu comparo essa pessoa que ouve a minha palavra e guarda. É como um homem que, ao construir uma casa, cavou fundo e colocou alicerce na rocha. Aqui está falando da firmeza. Então pode vir o que vier, pode vir palavras de homem, pode acontecer o que for, mas aquela pessoa, ela não desiste de Jesus, ela crê em Jesus, ela serve a Jesus, independente onde ela esteja, porque ela não firmou a sua casa sem ser no alicerce. Ela não afirmou apenas na areia, como está lá na outra referência, lá em Mateus 7, do 24 ao 29. Então essa pessoa, ela está preparada. Então olha aqui a expressão de Jesus: porque vocês me chamam Senhor, Senhor, e não fazem o que eu digo. Então não adianta, meu amado, não adianta, minha irmã, nós chegar diante do Senhor e chamar Ele Senhor, Senhor, e Ele sabe que eu e você não praticamos o que Ele manda. Então nessa hora, os homens desaparecem. Por quê? Porque você vai estar diante do Senhor. E o Senhor, Ele não está se agradando de muitas pessoas que usam o nome dEle e não faz o que Ele manda. Será que eu e você está fazendo verdadeiramente o que Jesus está querendo que nós faça? Então não adianta. Você pode ter intimidade só na palavra, que nem o Senhor diz: muitos honram, me chamam só com palavra, mas seu coração está distante de mim. Então seja prudente, não seja insensato, não seja sem juízo, cuidado. Lá no livro de Malaquias, eu tenho que ser aqui objetivo. Malaquias 1, versículo 6. Olha só o que diz lá. Isso aqui eles não lê, né? Eles vão pegar Malaquias, mas só para ler o que interessa a eles, que é falar sobre o dízimo no capítulo 3, a partir do versículo 6 em diante, né? Só Deus para ter misericórdia desses lobos que estão por aí. Mas olha aqui, no capítulo 1, eles não vão ler isso aqui porque não interessa, né? Mas olha aqui, capítulo 1, versículo 6. A rejeição dos sacrifícios impuros. O filho honra seu pai e o servo seu senhor. Aí fala aqui, o profeta falando, hein? Deus falando através da boca do profeta: se eu sou pai, onde está a honra que me é devida? E se eu sou Senhor, onde está o temor que me devem? Cadê? Adianta chamar Senhor, Senhor, Senhor e não temer ao Senhor, não guardar sua palavra, né? Não adianta. Então, meu amado, os olhos do Senhor estão contemplando os bons e os maus. Ninguém se esconde dos olhos do nosso Criador, tá? Então nós não adianta querer se disfarçar, porque as escrituras, ela tira nossas capas. Olha o que diz lá em Tiago, para aqueles que só querem ser ouvintes e não praticantes, né? Não seja só ouvintes. Tiago no capítulo de número de número 1, no versículo de número 23. Aquele que ouve a palavra, mas não a põe em prática, é semelhante ao homem que olha sua face no espelho, versículo 24, e depois de olhar para si mesmo, sai e logo esquece a sua aparência. Tá aí, esse é o resultado de muitos. Você pode entrar aqui no vídeo, né, no YouTube, ouvir uma palavra da parte de Deus, e você entra e daqui a pouco você esquece. Pronto, é mais ou menos isso. Você olha no espelho, daqui a pouco você esquece qual é a sua aparência. É aqueles que
ouvem a palavra e não praticam, não tem mudança de vida, não tem mudança de pensamento, não tem mudança de atitude, não se esforça para obedecer às palavras do Senhor, não as dos homens, não as regras dos homens, mas que está nas Escrituras. Tem as regras aqui do Espírito Santo aqui, que nem precisa, às vezes, os homens aplicar em você, porque já está aqui, só basta você ler. Mas Deus também usa homens, sim, mas não a maioria que está aí usando coisas que é só para prender as pessoas desse sistema enganoso. Então é isso que você tem que tomar cuidado. Era isso que Jesus está falando. Será que você está sendo prudente ou insensato? O insensato é sem juízo. O prudente, ele com a sua prudência, ele vê as faltas, consegue prever os perigos e sai fora. Entendeu? Preveja os perigos, meu amado. Preveja os perigos que você está correndo antes que você seja atingido. Alicerce nas palavras, nas escrituras do seu mestre Jesus. Senhor, Senhor, muitos estão aí que nem fariseu, mostrando, né? Jesus disse, que as palavras que saíram da boca de Jesus: quando você for orar, ora no teu quarto em oculto. Muitos estão fazendo? Então não. Jesus falou, quando vocês enjoarem, né? Quando vocês abençoar alguém, não mostre. Muitos estão fazendo? Então não. Então Jesus disse, não adianta vocês me chamar de Senhor, Senhor. Eu falo e vocês não obedecem. Mas muitos vão lá e acham a brechinha para dizer que pode, entendeu? Se sair das palavras de Jesus. E você vai seguir os homens e daqui a pouco, meu amigo, daqui a pouco a sua casa não está construída na rocha. Cuidado, porque Jesus não quer isso. Pratique as palavras do seu mestre. Que Deus abençoe em nome de Jesus.